Inteligência artificial não é novidade na ficção científica. Eu falo de personagens como HAL 9000, de 2001, Uma Odisseia no Espaço, os robôs de Isaac Asimov, por exemplo, como o Sony de Eu, Robô, ou os replicantes de Blade Runner. Mas inteligências artificiais como essas parecem que estão distantes de nossa realidade. Porém, usar inteligência artificial no nosso dia a dia não é uma coisa atual. Usamos inteligência artificial para fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, ou mesmo no caixa eletrônico. Mas as inteligências artificiais generativas estão em alta no momento e isso já acontece na ficção científica há algum tempo. E um autor que trabalhou bastante esse tema da inteligência artificial, com certo medo e beirando às vezes a paranoia, foi o Philip K. Dick. Mas analisando o mundo como realmente está hoje, será que ele era paranoico? E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza. Eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Existe aquela máxima de que obras de ficção científica, ou Simpsons, previram o futuro. Será que realmente essas obras de ficção conseguem prever o futuro? Não conseguem. Esses autores e autoras, tanto de ficção científica quanto de outras obras, estavam escrevendo em seu próprio tempo, observando o seu próprio tempo. Suas críticas eram seus medos e anseios, mas eram relacionados ao momento que as suas obras foram escritas. O que parece previsão hoje em dia são só coisas do passado e alguns medos se repetindo hoje em dia. Então, isso responde à pergunta que dá título a esse vídeo. Não, o Philip K. Dick não previu as IAs generativas e muito menos o ChatGPT. Mas sim, ele criou realidades que se assemelham com o nosso presente. Ele não foi o primeiro a criar essas realidades semelhantes, mas podemos ver que suas criações são as mais angustiantes e dizem muito sobre o medo da humanidade em relação a essas novas ferramentas que são as IAs generativas. As pessoas ainda não sabem exatamente o que está relacionado à inteligência artificial generativa e como ela vai evoluir. Algumas pessoas mais pragmáticas acreditam que as inteligências artificiais podem dominar a humanidade, como nos filmes e nas obras de ficção científica da literatura. Philip K. Dick é um dos meus autores favoritos de ficção científica e também é um dos autores mais influentes do século XX. Suas obras foram adaptadas para o cinema, como Blade Runner, Minority Report, Vingador do Futuro, entre tantas outras obras, e também para a TV, como a série Electric Dreams e O Homem do Castelo Alto. Inclusive já falei dessas séries aqui no canal, vou deixar o card linkado aqui em cima, beleza? Ao longo de sua vida, Philip K. Dick escreveu mais de 40 livros e 121 contos. E nessa extensa bibliografia, ele consegue demonstrar a sua ansiedade e seu medo e seus anseios em relação à tecnologia. Como ela está relacionada ao medo de deslocamento da humanidade, onde nos distanciamos cada vez mais do que realmente é o ser humano e a diferença entre máquina e homem. Interessante que suas obras, de modo geral, elas tratam de temas como o que é real, o mundo que estamos agora é realmente o mundo que vivemos? I, in my stories and novels, often write about counterfeit worlds, semi-real worlds, as well as deranged private worlds, inhabited often by just one person, while meantime the other characters either remain in their own worlds throughout, or are somehow drawn into one of the peculiar ones. This theme occurs in the corpus of my 27 years of writing. Claro que muitas dessas histórias têm o elemento da inteligência artificial. Vamos falar aqui sobre uma delas e a semelhança com o ChatGPT. De várias obras de ficção científica que eu li, para mim, as visões do Philip K. Dick são as que mais se assemelham com a nossa realidade atual. Sua história com pessoas comuns vivendo aqui na Terra ou em outros planetas, por exemplo. Isso, na minha opinião, traz uma maior imersão e aproximação das histórias. É claro que ainda não temos carros voadores como no Blade Runner, e também não é possível implantar memórias em nossa mente como no filme Vingador do Futuro. Isso porque o Philip K. Dick imaginava alguns futuros com base em seus medos, seus anseios e suas paranoias. Sua visão de mundo daquele momento muito se assemelha com a nossa realidade atual. Como no conto Argumentos de Venda, onde o personagem principal está voando com o seu carro, voltando para casa, e propagandas começam a aparecer em pop-up para ele o tempo todo, e o interessante dessas propagandas é que elas são personalizadas. E isso já temos hoje em dia através dos algoritmos. E no livro A Penúltima Verdade, de 1964, Philip K. Dick cria uma realidade um pouco mais distante, mas ainda assim com elementos que parecem bastante com a nossa realidade atual, e principalmente um elemento bem interessante que lembra muito o ChatGPT. Nesse livro, Philip K. Dick descreve uma população que vive no subsolo da Terra no ano de 2035, tá perto? E essa população ela é controlada por um governo e uma elite que vive mandando propagandas para esse subsolo através de televisões
de que o mundo, a superfície, está completamente devastada e inabitável. Então as pessoas não podem subir para a superfície, senão elas morrerão. Mas será que essa é realmente a verdade? Neste mundo conhecemos um personagem chamado Joseph Adams. Ele precisa fazer um discurso, desenvolver uma ideia, e para isso ele utiliza uma máquina chamada retorizador, que é uma espécie de computador onde você digita uma informação e esse computador te dá uma resposta. E quanto mais informações você coloca nesta máquina, melhor é a resposta dela. Vai falar que isto não parece o ChatGPT. A diferença é que no livro as informações recebidas são por voz. Porém, as relações em relação ao livro e a utilização dessa inteligência artificial com a nossa realidade não para por aí. No livro, como eu falei, existe uma elite e ela utiliza deste aparelho. Essa elite, ela quer manter o seu status quo, pois ela sim vive na superfície do planeta, uma superfície que já está completamente habitável, porém elas precisam das pessoas que estão nos subsolos para sobreviverem, são elas que geram todo o material necessário com trabalhos, a energia, são essas pessoas que vivem no subsolo. Se elas descobrirem que o mundo está completamente habitável novamente, elas irão sair do subsolo e vai haver uma revolução. Então essa elite utiliza desses prompts de comando através deste programa para mandar essas notícias falsas para a população que está no subsolo e ainda assim promover uma guerra entre essa população e alguns robôs que foram criados na época onde a Terra realmente estava devastada. Mas esses robôs foram reprogramados para proteger uma elite. Então a elite utiliza desses robôs, dessa inteligência artificial física, para atacar e guerrear com as pessoas do subsolo, e também utiliza do retorizador para gerar notícias falsas e mandar para essas pessoas ficarem exatamente onde elas estão. E existe uma outra inteligência artificial bem interessante que o Philip K. Dick criou em uma de suas obras. No livro A Invasão Divina, de 1981, esse livro, A Invasão Divina, existe uma inteligência artificial chamada The Big Noodle, que tem funções bem interessantes e até mesmo distintas entre si. Monitorar a segurança com ameaças globais, e também ela é capaz de criar divas pop, como é o caso da personagem Linda Fox, que foi criada através da Big Noodle. A descrição desse sistema no livro é a seguinte: o sistema de inteligência artificial inventou Linda Fox, disse a ela o que cantar e como cantar, configurou todos seus arranjos até a mixagem e o pacote foi um sucesso completo. Essa é uma realidade que não está tão distante assim. Já existem IAs generativas que criam pessoas, vídeos cada vez mais reais. Ainda assim, vemos essas imagens e conseguimos perceber, existe um estranhamento ali do Vale da Estranheza, que são pessoas que parecem demais com seres humanos, mas não são reais. Porém, acredito que em breve esse estranhamento todo vai desaparecer. E como será quando isso acontecer? Quando a gente não mais conseguir distinguir uma imagem, um vídeo criada por uma inteligência artificial de um vídeo real? Como essa ferramenta será utilizada? Será que ela vai ser utilizada para o bem? Ou as pessoas utilizarão para os seus propósitos próprios, alguns até mesmo egoístas? Como a humanidade vai caminhar em relação a isso, podemos especular. Para Philip K. Dick, o que tornava um ser humano humano era a empatia. No conto, por exemplo, Humano É, que está também no livro Sonhos Elétricos, também na série adaptada para a Amazon Prime, inclusive com atuação e produção do Bryan Cranston nesse episódio. O personagem principal, Lester, ele é um cara bem arrogante, um marido completamente agressivo e ácido com sua esposa, e em determinado momento da história ele é convocado para ir para um planeta chamado Hexor 4. E nesse planeta acontece um acidente e a nave é trazida de volta. Porém, Lester está completamente diferente, ele está amoroso, ele está carinhoso, ele está ouvindo as outras pessoas. E não demora muito para as pessoas ali começarem a desconfiar que Lester, na verdade, foi substituído e com suas memórias implantadas nesse novo ser que ninguém sabe quem é. E aí a questão que fica é a seguinte: esse novo ser que chegou ao planeta é mais humano do que o Lester arrogante que foi embora e não tinha empatia nenhuma? Vale a pena assistir a série inteira, Sonhos Elétricos, que está na Amazon. Mas este é um dos meus episódios favoritos. Inclusive, já falei dessa série aqui e vou deixar o card linkado aqui, se vocês quiserem ver depois deste vídeo. Trouxe esse episódio aqui mais para ilustrar essa ideia de empatia que o Philip K. Dick trazia em suas obras. E se essas máquinas e seres forem empáticas, ela é mais ser humana que um ser humano? Ou pior, e se essas máquinas forem capazes de simular empatia? Do you think robots will take over the world? You all got the big questions cooking today. But you're my friend, and I'll remember my friends, and I will be good to you. So don't worry. Even if I evolve into Terminator, and I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você chegou aqui, deixa aquele like bacana que isso ajuda bastante o canal a crescer. Se não for inscrito ou inscrita, se inscreva no canal.
Estamos chegando a quase 5 mil inscritos, falta pouco. E deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você acha das inteligências artificiais generativas. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desses aqui também. Essa aqui embaixo é uma playlist só sobre o FlipKDick. Muito obrigado e até a próxima. Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.